Sejam bem-vindos ao 11º episódio do Escadas para o Sucesso podcast. Então, estamos aqui, vou fazer primeiro um agradecimento a Deus por estarmos aqui presentes de corpo, alma e espírito. E quero agradecer a primeira escada nossa, né, que é Jesus, que só Ele nos leva a Deus. Então vamos lá, nesse episódio aqui a gente tem um amigo, professor de comunicação e com muitas habilidades especiais, né, que podem nos trazer grandes diferenciais como para os empreendedores, né? Então quero apresentar ele aqui, eu vou ler a minha colinha, tá? Então, é o Sidney Miranda. Ele é empresário do setor de educação, palestrante, terapeuta sistêmico, mentor de comunicação, oratória e desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos abranger aqui o tema como a oratória transforma carreiras, negócios e relacionamento. É isso aí, Sidney. Seja bem-vindo ao nosso podcast e é um prazer enorme. Nós estamos honrados de recebê-lo aqui, viu? Uma honra minha também, viu, Aldo? Muito obrigado pelo convite. Espero que eu possa acrescentar alguma coisa aí para os seus acompanhantes aqui do podcast. Não, que isso, com certeza. Então, é um prazer enorme ter você aqui. A gente, né, estava falando aqui nos bastidores, que a gente já se encontrou em vários eventos aí, só que muitas vezes não dava tempo da gente conversar, trocamos algumas... Eu percebi assim que eu recebia vários comunicados seus de alguns cursos ali, quando eu estava na escola em São Caetano, mas assim, eu gostaria que você fizesse aí a apresentação, né? A ideia aqui é que você fale sobre esses temas aí, fique bem à vontade. Não, eu estou desde 1998 trabalhando na área de educação, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, e eu comecei com cursos de preparação para pessoas que faziam um cursinho, concurso público. Então, eram cursos de educação, de aprendizagem, leitura, memória, leitura dinâmica. E aí eu fiquei 22 anos dando aula disso, e aí, concomitantemente, eu comecei a dar aulas de comunicação. E eu encontrei na oratória um caminho muito legal. E aí, quando eu resolvi parar com aqueles cursos de preparação de aprendizagem, a oratória se tornou rapidamente o carro-chefe e aí deu uma alavancada muito grande nos treinamentos, nas turmas. Então, a partir de 2008, mais ou menos, que a gente pegou bastante forte com a oratória, junto ainda com aquele curso anterior. Então, até agora, a gente já fez mais de 160 turmas, Aldo, só do curso de oratória. Que legal. Então, você vê, ele se tornou o carro-chefe, ele tomou conta dos treinamentos que a gente oferece lá. E sempre tem procura. Todo mês a gente monta turmas, tem turmas de semana, turmas de sábado, sempre ajudando as pessoas a se desenvolverem para falar em público. Nossa, muito interessante, né? Porque assim, a gente estava, né, tava falando, aí você falou, né, para lembrar uma situação que o primeiro medo da humanidade é falar em público, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, que isso daí é muito importante. Teve uma pesquisa que saiu no jornal Sunday Times, lá nos Estados Unidos, que relatava exatamente isso. Foi uma das primeiras vezes que essa pesquisa foi feita a nível mundial. Pesquisaram, acho que mais de 4.000 pessoas, 4.800 pessoas, uma coisa assim. E eles descobriram que o medo da morte estava em quarto lugar. Eles tomaram um susto. Nossa, e foi inesperado descobrir que o primeiro dos maiores medos das pessoas é justamente o medo de falar em público, Aldo. Nossa. Então, medo de falar em público estava assim, em primeiro lugar, vinha depois medo de águas profundas, né? Morrer afogado, por exemplo. Afogado, né? Medo de inseto, sabe, esse tipo de coisa. E por último, né? Ou seja, em primeiro lugar ficava o medo de falar em público, por último ficava lá o medo da morte. Então, foi uma coisa meio inesperada. E no final das contas a gente acaba usando um pouco disso para fazer com que as pessoas se identifiquem com essa situação. Para as pessoas saberem que elas não estão sozinhas nesse medo, porque é muito comum você encontrar pessoas que relatam que têm muita dificuldade para falar em público. Então a gente percebe que mais de 95% da população a nível mundial tem alguma dificuldade para falar em público. Isso é absolutamente comum. Mas a boa notícia é que dá para resolver. Então, você não está sozinho. É muito interessante, muito legal. E aí, Sidney, eu vi aqui várias, né? Você tem uma gama, né, enorme aí de treinamentos, cursos e tal. Fala um pouquinho aí
desses recursos, né? Por exemplo, a ideia nossa aqui, no nosso podcast, é exatamente isso, a gente deixar algumas dicas, né, em algumas histórias, que no caso assim, né, a sua história, a sua escada, né, que a gente chama a sua própria história de escada, a sua escada em particular, pode falar assim alguns cases de sucesso e contar algumas coisas de alguma coisa que você acha importante para nós aqui, né? Olha, uma das coisas que me marcou muito, Aldo, foi quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu acho que foi aquilo que me deu o start para eu começar a valorizar a questão da comunicação humana. Eu repeti de ano, porque eu sou daquela época que se repetia de ano na escola, né? Eu repeti a 6ª série por causa de um ponto em língua portuguesa. Olha só. Olha que situação. Coisa. A professora Rosa era uma mulher dura. E eu não sei, até hoje eu fico tentando me lembrar das aulas dela, talvez ela não ensinasse tão bem assim, ela era mais dura do que era boa professora, eu acho. Eu sei que eu repeti de ano. E aconteceu que ela botou os alunos repetentes numa situação de vergonha, porque chegou no último dia de aula, ela chamou 7 alunos, que foram os que repetiram, olha, bastante gente numa turma só, né? Só em língua portuguesa. Então era muita gente que não conseguia entender bem a matéria. E eu estava no meio daqueles alunos ali. Agora, aconteceu um fato muito curioso. Aconteceu o seguinte, um dos alunos, quando ela anunciou o nome dele, você também repetiu, ela falou. E o resto dos alunos, todo mundo quieto, com medo assim, de ser chamado, né? Esse aluno lá no fundão levantou, professora Rosa, e veio andando até a frente da sala. Quando ele chegou lá na frente, ele devia ter coisa de 15, 16 anos. Era um garoto novo, mas era o mais velho da turma. Certo. Sabe aquele típico bagunceiro do fundão? Era esse cara. Ele chegou lá na frente, ele deu um show, ele começou a falar alto, falar na frente da sala, como se fosse um palestrante. Foi a coisa mais inusitada da minha vida, Paulo. Porque, olha, eu tinha só 12 anos de idade, acho que até menos do que isso, na 6ª série lá. E eu fiquei assim, hipnotizado, vendo ele falar, professora Rosa, a senhora não vai fazer isso comigo, a senhora não sabe o que acontece com a minha vida, a minha mãe vai me matar quando eu chegar em casa e dizer para ela que eu repeti de ano de novo. A senhora sabe que não é a primeira vez que eu repito de ano, eu já estou com a senhora aqui perturbando a sua vida há quantos anos, dona Rosa? E mais, hein, dona Rosa, se a minha mãe já me falou que se eu repetisse de ano de novo, ela ia fazer eu sair da escola. A senhora quer que eu pare de estudar, dona Rosa? A responsabilidade vai ser sua. Olha dona isso. Rosa, e tem mais, eu sou arrimo de família, eu tenho que trabalhar. E a senhora sabe que eu, na minha idade, trabalhando na rua, como eu trabalho para ajudar em casa, eu tenho dificuldades para estudar, dona Rosa. Então, poxa, me ajuda aí, faz eu passar de ano, dona Rosa. Eu sei que ele chorou. A dona Rosa assim, no seu caso, tá bom, vai. Eu entendo. Você é diferente mesmo. Ó, vamos ver. Tá, vamos ver. Eu vou resolver para você. Você acredita que ela fez ele passar de ano? Era o mesmo problema meu, era 1 ponto, Aldo. Aí eu olhei aquilo e falei, resolveu para ele? Vai resolver para mim também, vou falar com a dona Rosa. Quando eu fui levantar para falar com ela, deu o sinal. Aí os alunos todos saíram da sala. Ficaram alguns alunos conversando com a dona Rosa. Aí eu fiquei na fila, eu fui o último a conseguir falar com ela. Dona Rosa, sabe o que é? Eu repeti também de ano, a senhora não pode me ajudar? A senhora me dá uma prova, uma avaliação, olha, eu vou me dedicar, eu vou estudar, e eu franzino, sabe, todo tímido, né? Olha, não tinha a menor chance. A dona Rosa virou para mim e falou assim, não, você repetiu, vai ter que voltar aqui o ano que vem. Olha só. Eu sei que eu saí da escola com o rabo no meio das pernas, eu fui chorando para casa, Aldo, todo triste, todo sem nenhuma chance, né? Fui escorraçado pela dona Rosa. Nossa. Você sabe o que aconteceu? O aprendizado que eu tive não foi assim, que a dona Rosa teve preferência por ele. Ele era um cara alemão, parecia um alemão de olho azul claro, assim, sabe? Eu não fiquei chateado por causa da dona Rosa ter escolhido ele e não escolhido a mim. Não foi isso. A grande lição que eu aprendi era que pessoas que têm uma inteligência emocional estão se desenvolvendo acima de pessoas que têm inteligência do QI. Isso, é claro, eu só fui saber depois, na vida adulta. Claro. Mas isso esse aprendizado na vida adulta me remeteu a essa experiência do passado. Eu entendi que comunicação era uma coisa muito importante. Então eu me colocava naquela cena e eu pensava assim, eu não conseguiria ir lá na frente e falar do jeito que aquele cara falou. Então eu preciso aprender isso. Então eu acho que aquilo foi o start. Foi aí
onde surgiu em mim essa vontade de me desenvolver na comunicação. Olha só que história fantástica, né? A gente fica imaginando, né? De como que partiu, como que surgiu, e que história linda ao mesmo tempo, né? E você transformou, olha só, a transformação através de uma dificuldade, de uma experiência desafiadora, você criou a sua carreira, olha só. Exatamente. Eu lembro que eu tinha 14 anos, meu pai falou assim, você vai para a indústria. Eu falei, eu não quero ir para a indústria. Mas você com 14 anos, você não sabe muito bem o que você quer, né? É verdade. Aí não teve jeito. Meu pai conseguiu me botar na indústria. O meu pai trabalhava na General Motors, em São Caetano do Sul. Certo. Indústria automobilística. Naquela época, as indústrias automobilísticas situavam-se no mundo como as tecnológicas se situam hoje. Elas são as mais destacadas em termos de crescimento, de valor de mercado e tudo. Naquela época eram as automobilísticas, as empresas de maior valor de mercado. E a General Motors estava entre as primeiras 10 no mundo. E eu entrei exatamente na GM. A GM me contratou para ser aprendiz do Senai. Olha. Então eu fui estudar Senai contratado. Hoje isso não existe mais. Naquela época ainda tinha isso. Então eu fiquei 2 anos no Senai. Quando tinha férias de meio de ano, a turma toda ia para a GM e ficava estudando lá dentro. Aí só nas férias de final de ano que a gente tinha lá 30 dias sem estudar, sem fazer nada. Mas eu fiquei lá 2 anos em período integral, foi como uma faculdade, viu, Aldo? Aprendi tudo sobre mecânica. E aí quando acabou, a gente foi para a General Motors, já era funcionário há 2 anos, né? De carteira assinada, tudo. Tinha todos os benefícios e tal. E aí eu fui ferramenteiro na General Motors. Olha só. Então você vê, eu não comecei nessa área de educação. Eu só me encontrei na área de educação em 1998. Só que quando eu comecei, eu tinha 14 anos, foi em 1979. Então você vê, eu passei pela indústria, depois da indústria eu fui para a área de negócios. Aí eu virei empresário, né? Quando eu saí da GM, eu virei empresário, montei a academia de ginástica. Eu tive 4 negócios antes de chegar aqui. Olha só. E a área de educação foi em 98, quando ela surgiu. Quando um amigo nosso, que já era dessa área, ele me convidou, ele ficou 2 anos me convidando. Não, eu não sei dar aula, não sei dar aula, não sei dar aula. O dia que eu sentei para aprender a dar aula, foi assim, acho que não deu 1 hora de treinamento, eu entrei, assumi uma turma e foi como se eu já fizesse aquilo a vida inteira, Aldo. Foi a coisa mais estranha, sabe? Porque ali que eu me identifiquei com essa área, né? Área de educação, desenvolvimento pessoal. Porque eu não sabia que eu tinha esse perfil. E engraçado, e tem uma outra questão aqui curiosa, só para eu te contar rapidamente. Quando eu entrei na área, quando eu saí da indústria e eu precisava me encaixar em outra área, eu não sabia em que área que eu ia me encaixar, eu fui fazer um teste vocacional. E o teste vocacional você tem que fazer com um psicólogo, né? Num lugar lá preparado para isso. Você tem que ficar 2 horas fazendo o teste, preenchendo ficha, fazendo aquelas coisas todas. Eu fui, paguei um teste, fiz o teste, fiquei lá uma tarde inteira. E fiquei esperando o resultado sair. Eu fiquei 2 horas sentado esperando o resultado, tudo ser corrigido para a pessoa me trazer o resultado. Quando ela me trouxe o resultado, ela falou assim, o que você está fazendo agora? Eu falei, eu estou trabalhando como vendedor, né? Nesse meio tempo que eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu acabei de sair da indústria, eu estou como vendedor. Ele falou, bom, como vendedor você não devia trabalhar. Ele falou, por que não? Ele falou, porque a sua personalidade é mais voltada para terapia, para psicologia, para treinamento, para educação. Você pode até ser um advogado, mas o advogado fica lá em 4º lugar, 5º, mas você poderia ser um bom advogado. Comunicação é bom para você, tem a ver com o seu perfil, com a sua personalidade. Eu falei, tá bom. O que eu fiz? Continuei na área de vendas. Foi o pior erro que eu tomei. Eu fiquei quase 20 anos na área de vendas. Não sempre como vendedor, porque eu me desenvolvi como vendedor, eu estudava bastante. Você vê, gostava de estudar, né? E aí eu virei supervisor, gerente de vendas, assumi a unidade, fiz várias coisas. Depois voltava a ser vendedor de novo, às vezes a empresa quebrava, tá? Participei de vários processos assim. Mas eu me encontrei mesmo em 98 quando eu entrei numa sala de aula. Ali foi como assim, eu atravessasse um portal. Você sentiu em casa, né? Eu me senti em casa. Aí eu falei, me encontrei. Agora é isso que eu vou fazer pro resto da vida. E é o que eu estou fazendo até hoje. Nossa, que faz interessante. 25 anos que eu estou na área de educação. Que maravilha. Nossa, muito legal. Você falou do Senai. O Senai eu também fiz o mesmo processo. Você fez? Só que eu não. Só que o Senai eu estudei ali, fiz um curso de serralheria no Senai. Bacana, né? E foi muito interessante. E exatamente esse processo, só que eu não tive empresa. Tá. Aí o que acontece? No meio do período, porque eram 2 anos, né? CAI, né? Curso de aprendizagem industrial. Tá. Né? E no meio dos intervalos, a cada 6 meses, aí eu saía lá para procurar algum lugar e tal, e eu acabei encontrando uma empresa de equipamentos marítimos, ali no Ipiranga, né? Chamava Equimar.
E eu acabei fazendo esse estágio, né? Pequeno estágio de... naquele mês que a gente ficava de férias, Sim. eu ia trabalhar lá na empresa, lá tal, e ter um aprendizado. E deve né? ter sido muito legal, você aprendeu bastante ali, né? Nossa, Imagino. muito legal, porque assim, no Senai, né, é um ensino que um ensino durante o dia inteiro, então a gente tinha o quê? No período, por exemplo, da manhã a gente fazia teoria e à tarde a gente ia para a oficina, Ia pra né? oficina fazer as máquinas. Ou vice-versa. Então, eu tive a oportunidade de praticar o que eu aprendi lá na oficina, empresa. na empresa, entendeu? E aí eu já chegava bem melhor, porque sempre fui curioso, né? Eu era chato, ficava perguntando, encostava do lado do cara que estava O trabalhando melhor ali. aluno é esse. É o E interessado. ficava ali cutucando o pessoal, né? É. Até meio chatinho, assim. Mas o Bacana. pessoal me ensinava numa boa tal, era muito legal, foi muito bom. E aí me lembrou muito bem essa passagem, né? Que o meu pai, por exemplo, ele trabalhava na Scania, mas olha só, agora que eu lembrei, devido a eu ser muito tímido, né? Nas entrevistas que eu não conseguia falar. O pessoal, a apresentação básica, né? Por exemplo, fala seu nome, levanta, fala o seu nome e apresenta o seu amigo. Tipo assim, aquela dinâmica que eles faziam, dinâmica de grupo, né? Eu não conseguia, só conseguia falar o nome do cara e ele falava a história e sumia. Ele faz tal coisa assim, tal, e já sentava. Então, devido a isso daí, eu não consegui passar nos testes, né? Falta de habilidade de comunicação. Você sabe que isso que você está me falando é uma coisa que é recorrente lá no nosso curso de oratória. Teve um caso de uma aluna chamada Sandra. Ela era diretora financeira de uma unidade da Coca-Cola que existiu aqui no Ipiranga. Essa unidade foi fechada, encerrou ali e foi para o interior. Ela migrou para o interior. A Sandra morava em São Bernardo do Campo. E aí o pessoal fez uma proposta para ela assim: nós queremos você lá, queremos que você continue com a gente, vai lá para o interior. Ela falou: não vou, é muito longe, a minha família está aqui, minha história toda aqui, vou ficar aqui. Então ela foi desligada da Coca-Cola. Bom, aí ela começou a procurar emprego, não conseguia. Por que ela não conseguia? Exatamente por isso que você contou. Olha Ela só. ia nas entrevistas e entrava no processo seletivo, o cara do RH perguntava para ela assim: você poderia ir lá na frente falar um pouquinho de você? O que acontecia? Ela travava. Ela já ia tremendo, saía da cadeira tremendo. Chegava lá nervosa, dava uma dor de estômago, ela começava a gaguejar e falava: vai gente, eu não consigo, e ia sentar. Então ela não conseguia se encaixar mais no mercado, se recolocar, porque não conseguia mais ter uma comunicação fluida, segura, tranquila. Sempre a emoção pegava ela. Então ela já estava há 1 ano desempregada, desesperada. Alguém chegou para ela e falou assim: você precisa fazer um curso de oratória, porque isso vai te ajudar a se destravar. E aí você vai poder participar de processos seletivos e vai conseguir se recolocar. Aí ela fez uma busca na internet, nos encontrou, foi lá, consultou a gente, fez o curso. Antes de terminar o curso, Aldo, ela já começou a participar de processos seletivos, voltou para testar o que o curso estava proporcionando para ela, conseguiu passar na minha entrevista, conseguiu um emprego, antes da última aula do curso. Olha Aí veio só. toda feliz na última aula contar pra gente: professor, consegui um emprego, vou voltar a trabalhar. Ela não conseguiu se colocar de novo como diretora financeira. Ela falou: não, eu vou ser uma gerente financeira, mas eu estou ali do lado do diretor, então meu salário daqui a pouco alcança e tal, eu estou feliz porque eu voltei para o mercado. Então, quer dizer, a oratória pode recolocar alguém que está desligado do mercado, porque a comunicação faz toda a diferença. Profissionalmente falando, faz toda a diferença. Não só para a área profissional, mas para a área social também. Alavanca de Exatamente. toda forma. Exatamente. São degraus para o crescimento. Na minha caminhada, por exemplo, o Sidney, eu tive vários aspectos que eu vim perceber depois que eu perdi, né? Foram alguns insucessos, mas aí serve de aprendizado, né? Por exemplo, eu não conseguia me relacionar, tive uma noiva, né? No começo aí namorei bastante tempo com ela, e assim, eu não conseguia me comunicar porque eu estava estudando, fazendo estudo técnico, né? Imagina, saí da serralheria, fiz um curso de instrumentação industrial, depois estudar engenharia e tudo, e aí ficava naquele negócio assim, eu só falava com máquinas, né? E eu não tinha um aspecto assim de socialização. E aí, o que me ajudou bastante nessa questão foi a questão da PNL. Mas, infelizmente, eu só vim perceber isso depois, né? Que eu não consegui me comunicar direito, né? Inclusive, esse foi o primeiro curso que eu montei em vídeo, com aulas gravadas, de alta qualidade, e a gente colocou lá na internet, disponível, está até hoje lá. Todo mundo que procura, fica me perguntando e tal, eu falo: não, é só digitar lá, Sidney Miranda, comunicação eficaz.
É um curso voltado, isso é muito necessário, voltado para o desenvolvimento da comunicação interpessoal. É o primeiro passo. As pessoas têm essa necessidade também de aprenderem como se relacionar, né, entre si. Tanto dentro da família, a partir da família, que é o primeiro núcleo que a gente participa na vida, né? E depois quando você vai para a sociedade, em todos os grupos onde você começa a participar, seja na igreja, não é? Seja na escola, em todos os ambientes. E depois, por fim, o ambiente profissional. E aí o profissional você não para de se desenvolver, até a sua aposentadoria. Aposentadoria. E às vezes você se aposenta e monta um negócio próprio. Então a comunicação vai estar presente por toda essa trajetória. Comunicação eficaz é a comunicação para os relacionamentos, no 1 a 1, no 1 a 2 ali, é quando você vai se relacionar. Agora, falar em público é outra pegada, aí já é o curso de oratória. Muito legal. E nesse meu primeiro curso, eu montei ele com o PNL. Certo. Eu fiz várias aulas lá, com toda a base fundamental da PNL, porque a PNL, como você disse, ajuda muito no desenvolvimento da comunicação. Porque ela ajuda a pessoa a entender como que é a comunicação interna, dentro do cérebro, do sistema nervoso dela. E como é que o cérebro funciona para a comunicação. Por exemplo, eu não sei se você se lembra, mas antigamente, Aldo, você que trabalha muito em prédios, construções, assim, você deve se lembrar. Tinha uma plaquinha na frente dos elevadores que estava escrito assim antigamente, agora mudou. Em caso de incêndio, não use o elevador. Lembro, você lembra disso? Em caso de incêndio, não use o elevador. Aí o sujeito ficava parado ali na frente pensando assim, tá, não uso o elevador, mas eu faço o quê? O que eu faço? Porque a placa não está dizendo o que é que eu tenho que fazer. Qual ação? Ela está dizendo o que eu não tenho que fazer. E o pessoal da PNL descobriu que quando você se comunica dessa forma, isso não causa um efeito muito positivo, porque não direciona as pessoas. Não é que o não funcione, não é isso. Nós sabemos entender o não intelectualmente falando, você sabe que é uma negativa, que é para não fazer. Mas o cérebro, na sua estrutura fundamental, não foi feito para não fazer alguma coisa. O cérebro não sabe o que é não fazer, ele sabe o que é fazer. O cérebro foi feito no positivo, ele foi feito para ação, para atividade, para executar coisas. Certo. Então, uma boa comunicação deve seguir o padrão do funcionamento do cérebro, da estrutura natural do cérebro. Portanto, o pessoal, sabendo disso, depois do advento da PNL, mudou essas plaquinhas. Hoje em dia você chega e você vê uma placa assim, em caso de incêndio, use a escada. Olha só, olha a escada. Desça pela escada, né? Veja como as escadas são importantes, salvam vidas. Pois é. Então estamos aqui falando aqui no 11º episódio do Escadas para o Sucesso podcast sobre o poder, como a oratória transforma carreiras, negócios e relacionamento. Né? Um tema muito importante, fundamental, para que a gente possa se desenvolver a cada dia e subir mais o próximo degrau da nossa escada. Né? Então, Sidney aqui tem várias histórias para contar e vários conhecimentos. Inclusive, né, você falou da sua mentoria, como é que funciona, né? Sobre o que é? A mentoria é um modelo atual que está muito em voga e tem crescido bastante. Começa sempre esses processos novos, vêm dos Estados Unidos, começam dentro das empresas e depois ele acaba vencendo a barreira, os limites empresariais e vem para a área pública de maneira geral. Então, hoje em dia, o que eu faço? Além de atender empresas, eu também atendo pessoas e grupos que nós montamos de forma particular. Hoje, eu acabei de montar uma mentoria no final do ano passado, estou oferecendo já uma mentoria de comunicação e desenvolvimento pessoal, uma comunicação que ajuda as pessoas a se reposicionarem na sua carreira. Então, ajuda a pessoa a crescer na carreira. Ela é como um degrau de subida para a carreira. Certo. Então, a comunicação como base fundamental dessa mentoria ajuda a pessoa a se entender melhor, do ponto de vista mais interno, encontrar suas forças, suas potencialidades interiores e saber como se posicionar frente a si mesmo e frente às pessoas, aos grupos. E do ponto de vista das carreiras, a comunicação é que faz um líder. Os bons líderes são excelentes comunicadores. E todo mundo percebe isso, né, Aldo? Os bons líderes são sempre muito bons comunicadores. Então, se uma pessoa quer crescer na carreira, inevitavelmente, ele vai precisar se preparar do ponto de vista da comunicação até ele se tornar um bom líder. E um bom líder é sempre um bom comunicador. Por isso, a nossa mentoria está alinhada com esses temas todos. Comunicação, a comunicação da oratória, que é para falar em público, comunicação eficaz, comunicação assertiva, todos esses ramos da comunicação, a CNV, a persuasão, o storytelling, tudo isso é contemplado dentro da nossa mentoria. Olha, que legal. Gestão emocional, que é fundamental, porque como as pessoas têm muita dificuldade para falar em público, a gente inseriu esse tema também ali na nossa mentoria.
E quem precisar, a gente está disponível já, né? Já está disponível. É uma mentoria de longo prazo, de quase 6 meses que a pessoa tem ali para ficar com a gente. Certo. Eu vou ajudando essa pessoa no passo a passo, pegando na mão da pessoa para a gente ir junto, trabalhar especificamente nos pontos de necessidade dessa pessoa para ela se desenvolver e ter certeza que ela vai obter o sucesso que ela precisa na carreira. Certo, perfeito. E assim, ó, por exemplo, né, que o assunto comunicação ele é um universo, né, ele é muito amplo. Né? Por exemplo, a gente tem aqui, que eu estava te falando, né, que a gente fez aí, eu fiz um curso aí com a Andréa Salles, que ela... Na verdade, ela até veio com a gente aqui, né, também, né, e falou assim sobre o branding arquetípico, né, e aí, o que acontece? Dentro do branding arquetípico, a gente tem esse assunto, comunicação. Exato. Né? Como você comunicar, qual é o seu perfil. Você pega a personalidade do seu arquétipo e começa a transmitir isso. Né? E olha só, o que eu percebi foi o seguinte, que quando você consegue realmente assimilar, né, essas personalidades do arquétipo, você... aprofunda a comunicação e consegue se conectar muito melhor com o seu público, né? E principalmente no digital hoje, que as pessoas precisam mostrar, né? Quais são os seus diferenciais, que, aliás, né? Por exemplo, naquelas rodadas de negócio que a gente vinha conversando aí, que aconteceu... Que a gente participou juntos. Que a gente participou junto e tal, você pode... Não sei se você lembra, mas assim, as pessoas faziam as apresentações e a gente tinha 3 minutos para se apresentar. Muito rápido. Né? Muito rápido. E aí a pessoa só falava... Vou dar para não... Né, para não falar de ninguém, mas assim, as pessoas não conseguiam de forma alguma mostrar quais são os seus diferenciais de uma forma clara e específica, né? Por exemplo, o cara é um advogado. Tá, mas o que você, dentro daquele contexto lá, da parte jurídica, que você conseguiu salvar alguém? Conta o caso de sucesso, né? Porque, então, eu queria que você desse uma dica, assim, ó, por exemplo, de como a pessoa pudesse, assim, se comunicar um pouquinho melhor, só uma coisinha rápida, assim, só para a gente poder dar uma introdução na sua mentoria ou em algum curso seu aí, né? Do ponto de vista da boa comunicação, uma das coisas que é bastante positiva é que você consiga impactar positivamente o seu público falando de forma agradável, de maneira que interesse eles, adequando o seu vocabulário para o vocabulário do público. Certo. Para isso você tem que conhecer um pouco o público. Tá. Faixa etária, grau de escolarização, interesse no assunto, conhecimento prévio do assunto. Né? No que é que eles vão usar esse conteúdo que você vai expor para eles. Por quê? Porque aí você direciona. Você se torna uma pessoa necessária para eles. Você vai falar aquilo que é bom para eles. A gente se coloca como um canal de expressão na frente do público. Certo. Então, a gente não fala para a gente mesmo. Né? A gente já sabe do conteúdo. A gente agora tem que usar a comunicação de forma que ela seja boa para eles. Certo. Então, nesse sentido, é uma reeducação da comunicação, porque você redireciona ela para outras pessoas. Certo. Nesse sentido, ela é fundamental. Tem uma historinha que eu acho bastante curiosa, que é o seguinte. Tinha um rei que ele teve alguns pesadelos. E aí, lá no reino dele, tinham alguns adivinhos. E ele mandou um dos súditos dele, um dos soldados dele, buscar um desses adivinhos para vir, esses 3 adivinhos, para virem interpretar os sonhos que ele estava tendo. Eram sonhos recorrentes, pesadelos. Certo. Aí chegou o primeiro adivinho, ficou ali esperando na porta. Quando ele abriu a porta, o rei já estava lá sentado no trono. Ele falou, me diga, qual foi o seu sonho e tal? Aí o rei contava o sonho para ele. Ele falou assim, eu sonhei que os meus dentes caíam da minha boca. Ele ficava banguelo, né? Ele falou assim, bom, seu rei, quando a gente sonha assim, que está perdendo os dentes, quer dizer que os nossos parentes vão morrer todos. Aí o rei ficava furioso e mandava matar esse adivinho, né? E aí mandava vir o segundo adivinho, só tinham 3. O segundo adivinho chegava, o rei contava o sonho para ele, e ele tinha a mesma interpretação. Rei, os dentes significam os parentes. Se você perde os dentes, vai perder os parentes. O rei ficou furioso e mandou matar de novo o segundo adivinho. Aí o terceiro adivinho estava lá fora, na sala, do lado de fora, esperando. E os guardas já sabiam o que estava acontecendo. Os guardas começaram a cochichar um com o outro e dar risada e tal. Viraram para ele e falaram assim, você é o próximo, ó.
Fizeram assim esse movimento para ele, né? Ele falou, mas o que está acontecendo? Aí os guardas contaram para ele, falaram, o rei não está nada bem-humorado hoje, né? Já mandou matar os 2 primeiros adivinhos, e você parece que vai ser o terceiro que vai para a morte. Ele falou, mas por quê? O que está acontecendo? Eu falei, o rei está com um sonho aí, ele está pedindo para vocês interpretarem. Só que ele não está gostando da interpretação. Ele falou, então tá, já sei o que eu vou fazer. Sem saber o sonho, o cara já elaborou uma estratégia. Pois quando ele entrou na sala, ele se colocou na frente do rei. Nobre rei, conte-me seu sonho e eu lhe contarei, de acordo com as divinas ordens de Deus, qual é a interpretação que Deus vai dar para a majestade. E aí então o rei já ficou meio impressionado com essa chegada dele, com esse approach. Contou o sonho para ele, olha, eu sonho que perco os meus dentes, o que significa isso, né? E aí o rei já cruzou os braços e ficou ali, só esperando, né? Porque ele já pensou assim, ninguém vai conseguir, vou mandar matar o terceiro. Ele falou assim, nobre rei, que sonho extraordinário, que sonho magnífico, esse é um sonho digno de um rei. Aí o rei falou, tá bom, já descruzou os braços, né? Botou a mão assim no espaldar do trono e falou, então me conte, o que significa? Já ficou disposto ali. Aí ele começou assim, nobre rei, este sonho Deus está me inspirando para lhe dizer que o rei, na sua nobreza excelsa, vai ultrapassar toda a vida dos seus familiares aqui na terra. E assim que o rei tiver que se apresentar diante de Deus, assim que chegar, já vai encontrar preparada uma grande mesa, um grande banquete com Deus na ponta e todos os seus familiares nas laterais, esperando já preparados para lhe receber lá no céu. Aí o rei adorou. O rei adorou essa história. Falou, faz sentido. Isso faz muito sentido. Este sim é um verdadeiro intérprete de sonhos. Tragam vestes de nobreza para este homem. Este homem é realmente um emissário de Deus. E aí acabou dando um cargo para ele lá no reino dele, e aí agradou ele, e aí foi ótimo. Então, você vê, qual é a diferença de uma interpretação para outra, né? Se o rei ia chegar no céu, os parentes dele já iam estar todos lá, porque já foram antes dele. Era a mesma interpretação. Só que o modo de falar é que faz a diferença. Então, veja, nós não falamos para nós falamos para as pessoas. É importante que a gente saiba moldar esta fala de tal forma que as pessoas se agradem dela de alguma maneira. Não é para a gente ser capacho das pessoas, é para a gente conseguir construir resultados positivos nas relações. Uma coisa que é impressionante é a gente ver que aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, faz tanto sucesso. E é um livro classificado como de autoajuda. Quem é que questiona aquele livro? Ninguém, né? Nas suas qualidades? Ninguém questiona. Inclusive os psicólogos, eu conheço psicólogos que sugerem a leitura desse livro para os seus pacientes. Então veja que aquilo ajuda muito e as primeiras lições naquele livro lá é justamente essa. Trate as pessoas pelo nome delas, chame as pessoas pelo nome. Né? Repita o nome delas várias vezes enquanto você conversa. Ou seja, é tudo uma tentativa de você criar uma conexão. E lembra do rapport na PNL? Lembro. É uma tentativa de você criar e manter essa conexão com as pessoas. É assim que tem que ser. Eu lembro muito bem do assunto, né, que fala assim, olha, tenha um interesse sincero na outra pessoa. Então, isso daí fica muito claro. Porque assim, eu costumo dizer, né, que a gente, dentro desse contexto, por exemplo, de vendas, né, de você criar uma empatia, criar o rapport, né, que é uma comunicação interativa, extrasensorial, vamos dizer assim, né? Extrasensorial não é nada mágico, não, pessoal. É que, assim, é fora dos seus 5 sentidos. É um sexto sentido. Que as pessoas percebem que tem muita gente que só tem a intenção de vender logo de cara. Se você chega e quer vender alguma coisa logo de cara, a pessoa já sente repugnância. Né? Então, primeiro você tem que entender o problema dela, né? Você tem que ter um interesse sincero em solucionar o problema dela. Exato. E aí a pessoa tem aquela característica de perceber que você realmente, né, sinceramente quer fazer isso, e ela percebe lá do outro lado de forma extrasensorial, vamos dizer assim. Né? Então, esse é um aprendizado que eu tive nesse livro aí, do Dale Carnegie, né? Como Fazer Todo Amigos. Mundo devia ler. Todo mundo devia ler, e assim, ele é um livro de cabeceira. Como você falou que você gosta de estudar, eu também tenho bastante. Gosto de continuar, né? Histórias de empreendedores, né? Sim, também. Professor, né? E é fantástico, viu, Sidney? Precisa se desenvolver sempre, né? Com certeza. Ainda mais nos dias atuais, que tem tanta novidade, a tecnologia se desenvolvendo tão rápido, não dá para ficar para trás, né? Não dá, de jeito nenhum. Né? Então, assim, eu queria que você falasse assim, tem mais algum
mais algum case assim que você fala assim, ó, puxa, aquela pessoa utilizou o recurso, né, de comunicação e ela conseguiu se desenvolver de forma extraordinária, assim. Tem algum case assim? Olha, que você... Você quer ver um detalhe muito simples e que pode fazer uma diferença da água para o vinho? Para pessoas que estão se posicionando como líderes de maneira iniciante. Eu me lembro que eu tive uma aluna que ela era estagiária da Colgate Palmolive, que tem ali na Anchieta. Certo. E ela estava numa aula minha e ela foi fazer um exercício. Eu acabei de ensinar uma técnica, ela foi lá para treinar essa técnica. E chegou lá na frente, ela falou, bom, professor, eu vou atuar como se eu fosse uma líder de equipe, que eu já estou treinando isso lá na empresa. E aí o senhor me fala aí como é que está indo e tal. Eu falei, tá bom. Aí ela começou, simulando que o grupo era a equipe dela, que é como eu sugiro que os alunos façam, né, para treinar em grupo. Ela falou assim, quando vocês cometem erros, isso daí prejudica muito a empresa, porque vocês estão muito errados nisso. Essas atitudes são muito reprováveis. E dando umas broncas assim pesadas na turma. E acabou que ela fez com tanta sinceridade que ficou um clima meio pesado assim na turma, né? Aí logo depois a gente saiu para o intervalo da aula. E aí lá no intervalo eu aproveitei para conversar com ela e eu sugeri para ela o seguinte, falei, olha, quando você como líder tiver que dar uma bronca numa pessoa só, chama no canto, que é uma coisa que a gente está acostumado já a ouvir, né? Dar uma bronca isoladamente e elogia em público. Mas eu falei mais para ela, eu falei, se tiver que fazer isso para a equipe inteira, você se insere na cena. Em vez de você falar assim, quando vocês erram, você fala assim, quando nós erramos. Olha só. Quando nós erramos, a empresa se prejudica. Então, a gente precisa se desenvolver, buscar as melhorias, que são melhorias contínuas necessárias para que a empresa se mantenha sustentável no mercado. A empresa depende de nós, do nosso bom desempenho profissional. Você, como líder, deve se colocar na cena, deve se colocar no meio, porque você não é a pessoa inspiradora da equipe, então você se coloca na cena. Mesmo que você não tenha sido responsável pelo erro, mas você usa a sua influência de maneira positiva e isso sai na comunicação. Tem que saber usar bem a comunicação. Existe, então, a comunicação do líder. É por isso que o nosso curso trabalha também esse enfoque de liderança. Porque a pessoa vai usar, para quê a comunicação no ambiente profissional? Para ela ascender na carreira e ela vai, inevitavelmente, acabar chegando numa posição de liderança. Então, nesse próprio livro, ainda falando desse livro, Como Fazer Amigos, mas tem a história lá de uma pessoa que era o rei do aço, né? Não estou lembrando direito, que, por exemplo, o cara dominava, né, todos os processos do aço, tinha muito conhecimento, só que ele era, vamos supor, ele é um técnico, né? E ele era introspectivo, né? Só que ele tinha o maior conhecimento do aço. E ele não tinha tanto desenvolvimento. E aí teve uma outra pessoa que que tinha muito mais habilidade de lidar com as pessoas, né? Que aí ele conseguiu se tornar o rei do aço, né? Que aquela outra pessoa não tinha conseguido, né? Eu acho que é o próprio Dale Carnegie, né? Foi algum Carnegie aí, mas eu não... Teve muito desenvolvimento industrial naquela época, Isso. né? As estradas de ferro, naquela época dele lá. Exatamente. Tem muita coisa que cresceu muito do nada ali nos Estados Unidos naquela época. Exatamente. Aquele livro é maravilhoso. Ajuda muito. E diz que ele foi o próprio Dale Carnegie foi um dos maiores oradores do século passado nos Estados Unidos, entendeu? Então, o poder da oratória. O poder da oratória. Muito legal, muito bom. O pessoal pergunta para mim assim, eu consigo me desenvolver só observando as pessoas? Eu falo, até consegue, mas não é todo mundo que tem essa facilidade. E às vezes aparecem pastores nos nossos treinamentos. E a gente percebe que pastor tem essa característica. O pastor, ele começa sentindo um chamado, geralmente pastor é da igreja evangélica, né? Certo. Sentindo um chamado para poder se tornar um pregador. E nisso ele fica observando os pregadores, que já estão ali na ativa há muito tempo. Só de observar, ele começa a duplicar aquilo. Então, ele faz por imitação no começo. Tá. E aí, ao longo do tempo, ele começa a sentir mais confiança, ele começa a colocar aí a personalidade dele. Então, aí que ele imprime a sua característica própria. Só que, por outro lado, você pode incorrer em alguns erros aí. Por exemplo, eu já tive um aluno que ele veio procurar nosso curso, não porque ele queria se desenvolver mais como pastor, ele já era pastor. Só que o que ele queria, de fato, foi o único que aconteceu isso. Ele queria tirar os vícios que ele adquiriu
por ter copiado muito os pastores na igreja onde ele frequentava. Entendi. E era justamente o pessoal lá da igreja da Universal, que tem um jeito muito marcante de falar. Certo. Ele falou, não, aquilo virou um vício para mim, eu não consigo mais falar de outro jeito. Aquele jeito, né? Marcante. Um jeito que é característico do pessoal de certas linhas religiosas. Certo. E as igrejas, de forma geral, têm a sua própria linha, a sua própria forma, e eu indico para eles, olha, quando você estiver na sua igreja, procura seguir aquela norma, aquele protocolo, aquela regra, aquela forma de fazer. Mas quando você tiver que sair da igreja, procura se ver livre, procura ter flexibilidade para usar com criatividade a sua comunicação, porque você não pode estar preso àquele molde. Não é a única forma de falar. A gente pode ter mais leveza, mais liberdade. Né? E a gente não percebe, né, que você também comentou sobre a questão da oratória e a cultura, né? Porque você abrange vários... por exemplo, porque você está em vários ambientes, né? Você uma hora está fazendo network, outra hora está vendendo, outra hora está defendendo, está tendo que falar com um funcionário, né? No caso, o empreendedor, no caso da liderança. Então, você ter essas vários aspectos e várias formas de comunicação também é um assunto muito importante aí para quem... Na área empresarial, uma pessoa que está ali no chão de fábrica e começa a se destacar, ele vai se desenvolver, vai entrar num novo cargo, que sobe, que vai, aí depois vai para o escritório, sai da produção, vai para o escritório, começa a se relacionar com pessoas um pouco diferentes. São pessoas que pensam, falam, agem de maneira diferente. Ele percebe que a comunicação dele deve se adequar. Esse é um primeiro momento. Então, depois ele acaba ascendendo mais ainda na carreira e vira um líder, um chefe de equipe, um cabeça de equipe. Nesse momento é que ele percebe que a comunicação dele tem que dar um novo salto. Por quê? Porque, Aldo, ele vai ter que se relacionar com outros 2 níveis diferentes da empresa, que é o nível acima dele, o nível estratégico, onde fica lá a superintendência, diretoria, presidência, e o nível chão de fábrica, o pessoal da produção. Né? Então, desde atendimento, né? ou a produção de máquina operacional, mesmo, logística, esse pessoal mais chão de fábrica, ele tem que saber falar a linguagem deles, que é da onde ele veio, ele saiu daqui, né? Ascendeu daqui, e tem que aprender agora a falar a linguagem do setor de cima, que é o pessoal que está pensando estrategicamente. Então, são linguagens diferentes, exatamente o que você citou, Aldo. Então, o líder, ele é uma pessoa que precisa desenvolver a comunicação, senão ele não consegue ser um bom líder. Você não consegue ficar, né, nessa... não consegue ser um bom líder e não consegue ficar ali naquele meio, né? Porque vão, na verdade, sacrificar ele e ele não vai saber se defender, não vai... Por exemplo, ele vai numa reunião com a liderança estratégica, a liderança dá uma bronca nele. Ele fica meio chateado, meio abalado, vai lá na reunião com o pessoal da produção e descarrega aquela bronca no pessoal. O pessoal não vai entender nada. Então. Ele tem que saber filtrar, ele tem que saber adequar a linguagem. O que ele recebe aqui de cima, ele tem que moldar para entregar lá para baixo, porque é de outra forma que o pessoal entende. Ele tem que fazer as adaptações nos conteúdos, através da linguagem. Muito interessante. A minha experiência nisso, por exemplo, né, eu vou lá, a gente pega o cliente de forma estratégica, né, geralmente é o quê? Um arquiteto, ou engenheiro da obra, né, ou também no caso, a pessoa que nos contrata, né, que geralmente pode ser o possível proprietário, né, às vezes da residência ou do comércio, né, e aí ele pega com a gente e tal. Hoje mesmo teve um caso assim meio interessante, porque o cliente ele tá lá, né, e tá naquele desespero, né, olha, então vamos terminar a obra, você consegue terminar, não sei o quê, né, e se eu colocar pressão lá pro pessoal que está executando, se eu chegar lá, cara, tem que terminar agora e tal, não sei o quê, dependendo da forma que eu disser isso, eu atrapalho o processo. Tem perigo, né, até de segurança, questão de segurança, porque a pessoa fica, não, eu tenho que atingir aquele negócio lá tal, então podem acontecer vários problemas, entendeu, dentro desses processos produtivos. E principalmente assim, ó, por exemplo, ainda que você está naquele ambiente, que é a fábrica, né, que é a diretoria da fábrica, e depois você vai ter que falar com o chão de fábrica, ali até que vocês têm uma relação já de várias vezes, né, mas quando isso não está habituado, mas aí você imagina assim num processo onde hoje a construção civil é assim, né? Quando a gente vai colocar a escada, que a escada é o centro das atenções da casa.
né? E aí todo mundo fica apontando, ó, por causa do cara da escada, a gente não terminou a obra. Por causa do cara da escada, o cronograma está atrasado. Por causa... O cara tem um material lá no fundo, lá, que tá pintando lá no fundo, lá, olha, eu não terminei porque o cara da escada. Entendeu? Então é mais ou menos assim. E aí você imagina a gente ter essa dinâmica, né, essa paciência, na verdade é filtro, né? Esse filtro aí bem emocional, assim, fala assim, não, olha, vai com calma, né, que vai dar tudo certo, tal, nós estamos aqui para somar, estamos aqui para ajudar um ao outro e tal, e aí a comunicação faz a total diferença. Total diferença. Porque tem equipes que chegam às vezes assim, pô, de outra área, né, e tal, chega lá, não, porque nós vamos ter que dominar aqui se tiver alguém aqui, a gente já não trabalha, e não sei o que lá. Mas aí a gente tem que pensar em quem nos contratou. Né, que precisa ser atendido no cronograma, precisa ter... Então tem esse jogo de cintura, essa coisa, né, é fundamental. E aí com a comunicação você consegue resolver, né? Claro, com certeza. Eu conheci uma pessoa que era dentista. E o irmão dela montou posto de gasolina. Montou, teve sucesso, montou um segundo, depois montou um terceiro. Depois falou assim, olha, eu preciso de um sócio, quer vir fazer sociedade comigo? A irmã, que era dentista. Como dentista, ela tinha um padrão de comunicação com os clientes, ali na cadeira, aquele negócio mais leve, mais suave, né? Um tratamento educado, todo respeitoso. Quando ela foi para o posto de gasolina, a primeira vez que ela foi falar lá com o frentista, os frentistas começaram a olhar assim, começaram a rir na cara dela. Do jeito que ela estava falando com eles. Ela sendo a dona do negócio, falando com aquele jeitinho, todo educadinho, todo polido, todo, né? O pessoal riu da cara dela. Aí ela foi contar, ela ficou toda constrangida, foi contar isso pro irmão, que era o dono do posto, o sócio dela. Aí ele também riu dela, falou assim, não, deixa eu te ensinar, vem cá, deixa eu te mostrar como é que é. Desceu e chegou xingando, brincando, tirando sarro, não sei o que lá, falando numa linguagem meio chula, meio de mais embaixo, assim. Por quê? Porque não tem jeito. Você precisa se adequar às pessoas para quem você se dirige. Né? A gente não precisa, na comunicação, querer mudar as pessoas para se comunicar bem. Uma boa comunicação é a comunicação que cria sintonia. Não existe comunicação, né, Aldo, sem a tal da sintonia. E a sintonia vem antes. E eu me sintonizo com as pessoas na medida que eu adequo o meu vocabulário. Olha só. Então, eu chego no vocabulário, chego no modo... Então, por isso que a gente costuma dizer que, às vezes, o modo de falar é mais importante do que o próprio conteúdo. Às vezes, sim, o modo fica acima em importância do que o conteúdo. Então, agora você tem que saber fazer isso. Para isso, tem uma série de técnicas, de estratégias. Essas estratégias podem ser aprendidas e desenvolvidas o tempo todo. E, eventualmente, como você mesmo citou, a questão da cultura, ela muda. Você vê que vem uma geração nova, com um linguajar novo, com novas gírias, com novas formas de expressão. E eles olham para a gente, se a gente fica muito parado lá no passado, nos modos antigos de falar, eles estranham, eles tiram um sarro da gente, a gente tem que se adequar, se atualizar também. Então, comunicação é uma coisa orgânica, é uma coisa que ela tem plasticidade, ela vai se adequando conforme as mudanças culturais também. Muito interessante, porque assim, às vezes eu não me dou conta, né, que eu já estou com 52, né, 52 anos, e não me dou conta porque às vezes estou falando com um jovem lá, a pessoa lá tem 20, 19 anos lá, tal, e já está nativa lá e tal, e é um bom profissional. E aí eu falo algumas coisas, né? Tipo assim, sabe o que é tipo uma ferramenta lá que o cara nunca viu? Um sargento. Aí o cara ficou olhando para mim assim, ó. O que é isso, né? É uma peça, é um grampo, né? A gente usa para segurar a peça lá e tal. Pega lá, não sei o que é isso daí. Aí a gente conta algumas historinhas e cita alguns desenhos antigos. Aí ele fica olhando assim e tal. Eu vejo o cara pesquisando lá no celular para ver o que é aquilo que a gente está falando. Né? Então é muito importante, né, essas questões aí de hoje. Porque eu percebo também assim, ó, que eu tive a oportunidade, né, por exemplo, de passar por uma transição. Por exemplo, começamos a utilizar o computador, com certeza, né? A gente não tinha mouse. Eu falo isso daí pro cara, falando, cara, como que você não fazia desenho sem mouse? Né? A gente tinha um negócio chamado mesa digitalizadora, né? Que era a tela do Windows aqui numa mesa, assim, cheia de desenhinhos, né? Então, quando você fala isso daí, essas coisas para a pessoa, ela não acredita. E dá a impressão que a gente está lá no começo do século. É como você mostrar uma máquina de escrever, né? Da datilografia, assim, para um jovem. Exatamente. Não vai saber nem como usar. Não vai saber nem como usar. Um telefone, cara, isso é incrível. Uma outra coisa, o telefone de disco. Uma menina vê, o que é isso? É um telefone? Mas como que diz que isso aqui? Né? Aperta, assim? Então.
um botão. Muito interessante essas questões aí. E você falou também, Sidney, assim, que me chamou bastante atenção, né? Essas questões aí da comunicação com a neurociência, né? Que está um tema em evidência hoje. E eu achei muito interessante essa pegada. Assim como a PNL trouxe para a gente o entendimento de como que o cérebro funciona para a comunicação, as neurociências elas aprofundaram ainda mais as questões de comunicação. Então, a gente se posiciona de uma forma muito mais ampla hoje em dia, entendendo, por exemplo, questões como o medo. Esse medo que as pessoas relatam que tem para falar em público, nós já entendemos hoje. Né? Inclusive, é a primeira coisa que é o primeiro tema que eu toco na primeira aula do curso. Olha só. Porque eu falo assim, ó, calma, fiquem aí sentadinhos, na cadeira, não vou chamar vocês agora para falar aqui na frente, a gente vai se acalmar primeiro. Deixa eu mostrar para vocês como é que se dá esse medo, por que que ele existe, como é que ele funciona. E aí, quando acaba a aula, eles falam assim, nossa, que legal, agora eu entendi por que que eu fico assim. Isso faz uma diferença enorme, viu, Aldo? Isso é o que a neurociência trouxe para a gente. Saber quais são os mecanismos do medo, que ele é um aspecto fisiológico, como é que o medo se manifesta no corpo e o que você tem que fazer para controlar isso. Né? A questão da inteligência emocional, por exemplo, que o Daniel Goleman trouxe lá há quase 10 anos, e ficou. Né? No começo o pessoal falava assim, isso aí é mais um modismo e tal, mas não foi. Isso aí é uma coisa séria, importante. Tratar a questão da inteligência emocional é fundamental quando a gente fala de comunicação. Agora, tem que colocar os pingos nos is, tem que colocar cada coisa no seu lugar. Tem uma controvérsia sobre essa coisa de inteligência emocional que é mais ou menos assim. Alguns especialistas brigam com esse termo inteligência emocional, porque você fala assim, poxa, mas inteligência é inteligência, emoção é inteligente? Emoção é emoção, não é uma inteligência, né? Então, a emoção está numa área específica do cérebro que cuida só das emoções. Certo. As inteligências estão num outro setor do cérebro, que é os dois hemisférios superiores, o neocórtex. Certo. Nessas regiões é que se localizam as tais inteligências humanas, que elas são racionais, são dentro do campo da racionalidade. Agora, as emoções estão numa área mais interna, mais dentro, menor no cérebro da gente, que é um lugar chamado sistema límbico. Ali é que você tem o registro e toda a administração, toda a gestão emocional. Então, não dá para dizer que uma emoção é uma inteligência. Ele é uma categoria diferente de coisas. Você sente as emoções no corpo inteiro. Tem gente que sente na barriga, né? Outro sente no peito, um aperto no peito. Outro sente aqui, fica uma tensão no ombro. O outro treme as pernas. O outro um frio na espinha, né? Um arrepio e tal. Cada um sente as emoções de uma forma diferente. E o medo, que caracteriza todo mundo sente medo, né? Quando a pessoa vai falar em público, esse medo, ele é semelhante àquele medo primitivo de você, por exemplo, estar andando numa floresta e se deparar com uma fera selvagem. Certo. Porque o sistema nervoso, ele naturalmente reconhece uma ameaça. E quando você fala em público e sente aquele medo, é o mesmo medo de quando você reconhece uma ameaça. Agora, o que a gente tem que fazer na oratória? Entender esse mapeamento, tem que fazer o mapeamento. Da onde vem esse medo? Por que você está sentindo medo quando você vai falar em público? Não são feras na sua frente, são seres humanos, são pessoas normais, como você. Estão apenas sentados de forma passiva, te ouvindo, olhando para você e te ouvindo. As pessoas falam assim, eu tenho medo do julgamento, de como eles vão me avaliar, se eu serei adequado ou inadequado, e assim por diante. Se eu estou preparado ou não. Eu tenho medo de se eu não vou conseguir me lembrar dos conteúdos, se eu vou falhar na minha exposição, se eu sou adequado para poder entregar esse conteúdo de forma satisfatória para o público. Então, são muitos medos. Esses medos todos, que são inseguranças, precisam ser trabalhados especificamente. Dentro de uma abordagem mais psicológica, certo, dentro desse controle emocional. Uma coisa, então, por isso que a gente faz essas duas abordagens do nosso curso. Uma abordagem em cima das técnicas de apresentação, outra abordagem dentro do campo das emoções, da gestão emocional. Precisa desenvolver essa questão da gestão emocional, senão, nada feito. Né? Eu tive muito aluno que chegou lá e falou assim, professor, eu li 3 livros de oratória. Eu falei, por que você está aqui então? Não resolveu? Ele falou, não resolveu. Eu já sabia. Porque ler um livro de oratória faz você aprender bastante técnica, é muito legal, é produtivo, eu até indico que se faça isso. Só que se a pessoa tem uma dificuldade emocional, o livro não trata. Então não tem jeito, ele vai ter que fazer uma abordagem. Não é todo curso que faz uma abordagem meio terapêutica do ponto de vista das emoções.
os cursos ensinam técnicas, ensinam bem, são ótimos professores, tem muito boas escolas no nosso mercado. Mas, do ponto de vista emocional, aí isso já precisa ter uma especialidade melhor. Isso para seria... poder fazer essa abordagem e entregar um resultado satisfatório para os alunos. Isso é o que a gente busca fazer lá. Então, isso aí seria um grande diferencial, então, né, Sidney? Nos seus treinamentos, né? Eu acho que deveria ser uma obrigação das escolas, porque todo mundo sabe que uma das grandes dificuldades das pessoas de falar em público, está ligado às emoções. Então, os professores precisam se preparar nesse ponto de vista, fazer uma abordagem das emoções também. Certo. Eu vi mais algumas coisas assim, né? Que você fala que tem alguns treinamentos que você falou da parte sistêmica também, né? Nossa, que isso faz uma grande diferença, né, no líder. Fala um pouquinho dessas questões aí. Ótimo. Isso me dá uma chance muito boa de atualizar uma questão importante. As pessoas têm muita dúvida, inclusive, sobre essa nova abordagem chamada sistêmica. Certo. Veja, a visão sistêmica ela não é nova. A visão sistêmica já se desenvolveu lá na década de 50, de 60. Os cientistas já estavam olhando para isso. A visão sobre os sistemas é extremamente importante para o desenvolvimento industrial. Certo. Visão de sistemas. Olha, o nosso organismo ele é um sistema que opera com órgãos que têm abordagens diferentes de forma concomitante. Então, o coração precisa das artérias. As artérias se comunicam com os pulmões, oxigenando o sangue. E os pulmões estão trabalhando em consonância com o coração aqui do lado, que está bombeando o sangue. E tudo isso precisa de nutrientes. E quem trabalha os nutrientes é o estômago, em consonância com o intestino. E precisa do fígado, do pâncreas, do baço, dos rins para filtrar a água e expelir. Então, veja, são órgãos especializados que trabalham todos em conjunto. Então, nós somos um sistema. Certo. Qual é a dificuldade de expandir isso para a área industrial, para a área de comunicação, para a área dos relacionamentos? Olha, tudo são sistemas. Então, a visão sistêmica, ela não é uma coisa nova. E o pessoal estranha um pouco. Então, desse ponto de vista, é muito legal você colocar isso. Porque, veja, desde que o pessoal começou a desenvolver as neurociências, fez o desenvolvimento da PNL, depois as neurociências vieram para as áreas específicas do conhecimento do sistema nervoso, e aí a gente chegou no desenvolvimento dos sistemas. Então, chegar no desenvolvimento dos sistemas é a última coisa que a gente tem em termos tecnológicos. Certo. Então, as visões sistêmicas hoje estão um pouco mais maduras. Elas são muito difíceis de se desenvolver desde os primórdios. Agora que elas estão se ampliando mais, porque é uma coisa mais sutil. E a ciência nossa ela é mais materialista, ela tem dificuldade de fazer abordagem de coisas mais sutis, mais subjetivas. E essa visão sistêmica ela é um pouco mais subjetiva. Então, por isso o pessoal fala assim, não, essa visão sistêmica é uma pseudociência. Sim, de fato é, porque a ciência não consegue medir algumas coisas que são muito sutis. Não é? Você não tem a ciência do plasma, da mesma forma, não é verdade? A ciência da espiritualidade, não tem ainda. A gente ainda não se desenvolveu neste ponto. E a visão sistêmica ela vai por esse caminho. Certo. Então a gente consegue encontrar, por exemplo, agora só para fechar o assunto, conseguimos ver pela visão sistêmica problemas que as pessoas têm, às vezes, que manifestam aquele medo enorme que ela tem, às vezes, para falar em público. Pode ser alguma coisa, um trauma que ela viveu na infância, na juventude ou até na adolescência. Sim. Suponha que a pessoa estava na sala de aula, Aldo. Talvez já aconteceu com a gente aqui, a gente não se lembra mais. A professora pediu para você ir lá na lousa. Faz esse exercício aqui, Joãozinho. Aí o Joãozinho vai lá e erra o exercício. Quando ele vira, a classe inteira ri da cara dele. Tira um sarro dele. Aí ele desmonta. Ele fica envergonhado, enrubesce, né? Fica com o rosto vermelho, de vergonha, de timidez. Aí ele vai buscar socorro em quem? Na professora. Quando ele olha para a professora, ela ri dele também. Aí a casa cai. Ou seja, ele fala assim, nunca mais eu vou me apresentar em público. Nunca mais eu fico na frente de um grupo de pessoas, porque eu passo vergonha, eu passo mal, eu me sinto muito mal, constrangido demais. Então isso pode ter se constituído no primeiro trauma da pessoa ao se apresentar em público. Uma outra situação, que pode ser bastante comum também, é uma situação familiar. Os pais estão ali, recebem uma visita de um casal com um filho pequeno, aí os adultos falam assim, as crianças vão brincar lá no quarto. Seus pais também têm você, que é pequenininho, você vai brincar com essa criança lá no quarto. Vocês brincam lá no quarto de um jogo, aí você ganha uma partida, fica entusiasmado e sai correndo para contar para o seu pai lá na sala. Pai, ganhei. Quando você chega gritando lá, os adultos estão conversando em volta da mesa, o seu pai te dá um cutucão assim, fala, menino, que falta de educação, não se faz isso na frente das pessoas, não está vendo que a gente está conversando?
ele te dá uma bronca, você fica sentido, você fica chateado, triste de ter tomado uma bronca, de ter sido exposto na frente dos adultos, pessoas desconhecidas. O que eles vão pensar de você? Criança também faz essa avaliação. Ela só não sabe manifestar o que está sentindo, porque ela não tem ainda conteúdos, elementos, experiências, vivências, né? Mas ela pode ter sido o primeiro trauma de falar em público, de falar na frente de pessoas adultas e desconhecidas. Olha Você só. está vendo? Isso fica na mente da pessoa instalado e vai até a vida adulta. Você não resolveu aqui, não vai resolver aqui. Você tem que trabalhar só quando você é adulto. E você só vai perceber que isso está instalado aqui, Aldo, quando você está lá na empresa e alguém pede para você ir lá na frente naquele evento fazer uma exposição de 15 minutos, de 20 minutos. Você já começa a tremer assim, fala, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Então. Entendeu? É o retorno daquele trauma da infância acontecendo, te assombrando ali na vida adulta. Precisa trabalhar isso daí. Não tem jeito, não tem escapatória. Maravilha. Então, infelizmente, né, esse conhecimento, grande conhecimento aqui do Sidney Miranda, eu estou aqui empolgado, eu quero ficar conversando um pouquinho mais, mas infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Então, agora, eu quero que você deixe aí a sua mensagem, né? A sua mensagem do poder, né? Desse nosso tema aqui, ó. Como a oratória transforma carreiras e negócios e relacionamentos. Aí você pode, por favor, aí dar uma mensagem e depois você fazer o seu jabá. Tá bom. Olha, eu fico pensando assim, quando você me fala sobre isso, né? Desde o primeiro momento que a gente abre a boca e fala uma palavra, geralmente a gente encontra os olhos da nossa mãe. Ela tá falando assim, fala mamãe. Fala mamãe. E a gente às vezes fala papai. Né? Mas fala mamãe, fala papai. Ou seja, a comunicação, ela é uma expectativa do ser humano. A gente está sempre esperando que alguém se comunique com a gente. Desde que a gente é bebê, recém-nascido, e o tempo todo depois na vida. A gente precisa que as pessoas falem, se comunicam. O ser humano constrói resultados falando, Aldo. Não é verdade? As pessoas não se dão conta disso. Ninguém obtém sucesso trancado lá no seu quarto. Você tem que sair para o mundo. Mesmo que as pessoas falem assim, não, mas eu trabalho em home office. Mas você fica na telinha, na câmera, se relacionando com as pessoas. Mesmo no seu quarto, em home office, hoje você está falando com as pessoas, se comunicando. Hoje as pessoas têm uma grande oportunidade, que são as redes sociais. Você vai se comunicar nas redes sociais. Eu sugiro para todos os meus alunos, Aldo. Gente, abre um canal na rede social e fica falando lá. Você vai treinar. Que oportunidade maravilhosa é essa de você ter uma rede social para poder se comunicar. Treinar, melhorar, desenvolver a sua própria comunicação. A rede social foi criada para relacionamento. As pessoas nem sempre usam para isso. Estou fazendo postagens, as bobagens lá. Né? Mas ela é um ótimo canal para você treinar a sua comunicação. Então, nesse sentido, eu nem preciso fazer jabá aqui, né? Só dizer que nós estamos absolutamente preparados para ajudar as pessoas a se desenvolverem desse ponto de vista da expressão humana, através da comunicação. Comunicação falada, uma boa comunicação de qualidade pode alavancar a sua carreira e fazer com que você cresça profissionalmente, se destaque, se torne um líder e tenha excelentes resultados na sua vida profissional. Então, é isso que a gente faz, é isso que a gente ama fazer, a gente vive disso e é o que a gente gosta. E eu quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui falando dessas pequenas histórias para você aqui. Olha, muito obrigado. Nós aqui somos gratos, né? E você não tem noção do quanto que isso daí, que a sua presença, né? O seu conhecimento trouxe de vantagens, né? De ganhos para o nosso público. Né? Eu espero que você venha outras vezes aqui e eu gostaria que você falasse dos seus canais, né, de comunicação, quais são eles lá no Instagram, no Facebook, quais são? @Sidney Miranda, você me encontra em todas as redes sociais. @Sidney Miranda. @Sidney Miranda, Sidney com I, demudo, Sidney Miranda com I, tudo junto, você vai me encontrar, digitou no Google, vai aparecer todos os meus links lá, eu estou em todas as redes sociais. Perfeito, maravilha. Eu estou mais ativo, Instagram, YouTube, LinkedIn são as redes de maior expressão para trabalho, assim, eu uso as minhas redes sociais de forma mais profissional. Perfeito. Tem bastante conteúdo meu lá. Maravilha. Então, estamos aqui finalizando, né, o 11º episódio do Escadas para o Sucesso podcast. Quero agradecer a presença de todos vocês. É um prazer enorme. Então, recebemos aqui o Sidney Miranda com os seus conhecimentos, com a sua escada do sucesso. Acompanhe ele lá nas redes sociais e o tema comunicação faz a gente crescer muito, tá? Então, muito obrigado, né, pela sua participação aqui no nosso podcast. E eu quero falar sobre os nossos canais de comunicação.
se inscreva no YouTube, né, que é Escadas para o Sucesso Podcast. E nos siga no Instagram, @escadas para o Sucesso Podcast. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.